professor, beleza? Agora a gente vai trabalhar um conjunto de aulas sobre a industrialização brasileira, tranquilo? Nesse conjunto de aulas, a gente vai dividir essas aulas sobre a industrialização brasileira talvez em 6 ou 7 aulas. O Brasil ele faz parte daquele conjunto de países de industrialização tardia, tá? Que a gente já trabalhou aqui, quais são eles, né? Trabalhamos aqui industrialização do México, industrialização da China, industrialização dos tigres asiáticos. E agora a gente vai trabalhar a industrialização brasileira, começando aqui com Era Mauá e Era Vargas. Tranquilo? Bom, o Brasil ele é um país de industrialização tardia, mudando a posição da câmera aqui. O Brasil é um país de industrialização tardia e essa industrialização tardia tem alguns motivos para a gente ter demorado tanto tempo para se industrializar. Por exemplo, século XVIII e XIX, a economia brasileira era basicamente voltada para o campo, uma economia agroexportadora, com trabalho escravo, que significava que a gente não tinha um mercado consumidor interno numeroso, já que os trabalhadores não tinham salário, então eles não conseguiam comprar, e uma aristocracia, uma elite brasileira, que estava preocupada com a própria segurança política e econômica e com a segurança das terras e dos latifúndios. Então era um país que politicamente travava o desenvolvimento econômico, já que a gente não tinha uma elite preocupada em industrializar. Tinha medo de formar uma nova elite industrial e urbana no Brasil. Sendo assim, mantinha o país agroexportador, limitando as possibilidades de industrialização. Essa realidade muda um pouco a partir da metade do século XIX, por exemplo, em 1844, com a tarifa Alves Branco. Talvez o Alexandre já tenha até falado disso para vocês. Quando a gente passa a ter no Brasil um protecionismo em relação a produtos industrializados e importados. Passa a proteger, os impostos de importação ficam muito mais altos. Era um mecanismo econômico para tentar estimular a industrialização no Brasil. Associado a essa tarifa Alves Branco, ao protecionismo na economia nacional, em 1850 teve o fim do tráfico negreiro, dificultando, no caso do Brasil, o acesso a essa mão de obra, que era, na verdade, uma mercadoria, que eram os escravos. Automaticamente limita o acesso à mão de obra, dificulta a importação de produtos industrializados com aumento de impostos. Isso produz, entre 1850 e 1889, quando é a proclamação da República, um início de um processo industrial no Brasil com couro, sabão, papel, algumas indústrias têxteis, em Diamantina, por exemplo, a gente teve isso, que inicia um processo industrial, mas ainda muito fraco, muito chamado de incipiente. Tranquilo? O Brasil só vai começar a se industrializar mesmo a partir, voltando à imagem aqui, a partir do Barão de Mauá, que é na segunda metade do século XIX. Mas enquanto o Brasil não se industrializou, o mapa da economia brasileira é esse daqui, ó. Repara aqui no mapa, galera, que a gente tem atividades café, mate, cacau, fumo, algodão, ouro, diamante, drogas do sertão, cana-de-açúcar, pecuária. Atividades basicamente primárias, quase todas agroexportadoras, e todas isoladas economicamente. Então, as ferrovias que existiam eram muito poucas. Rio Grande do Sul, alguma coisa aqui em Curitiba, São Paulo, Minas e Rio, os tracejadinhos, na Bahia, no Ceará, e acabou. Sem muita conexão do território brasileiro, sem muita interligação. Por isso a gente vai falar que o Brasil, nesse momento, era caracterizado por ilhas econômicas. Cada atividade econômica dessa, isolada economicamente, sem muito contato, porque não tinha transporte suficiente para conectar todo mundo. A infraestrutura de transporte ela só vai crescer no Brasil com o Barão de Mauá, que investe em ferrovias, e com a industrialização em rodovias, do rodoviarismo brasileiro depois da Segunda Guerra Mundial. Mas, basicamente, galera, até a Segunda Guerra Mundial, o Brasil era caracterizado por ilhas completamente isoladas na sua economia. Eu vou falar delas depois em outras aulas, mas é só para a gente lembrar o que são as ilhas econômicas. Bom, aí vem o Barão de Mauá, que é a Era Mauá, considerado o primeiro surto industrial do Brasil. O Barão de Mauá, ou Visconde de Mauá, porque quando ele morre um grau acima na hierarquia, mas o Barão de Mauá, ele vive de 1813 a 1889. O nome dele era Irineu Evangelista de Souza, nascido no Rio Grande do Sul. E ele, inspirado pelas ideias inglesas, industriais, liberais, iluministas, de abertura da economia, do impulso à industrialização, ele resolve, por iniciativa própria, privada, esse primeiro surto
industrial da segunda metade do século XIX, investir nas indústrias brasileiras. Ele cria estaleiros, fábricas de navio, fundições, são as siderúrgicas, linhas telegráficas conectando o Brasil à Europa, ferrovias, iluminação a gás, transporte urbano, bancos no Brasil e no exterior, e ele tenta, por conta própria, industrializar o Brasil. Porém, ele está indo na contramão do que a elite escravista brasileira acreditava naquele momento, que era a manutenção de um país agroexportador. Tinha gente que era contra, por exemplo, a abolição da escravidão, falando que se abolisse a escravidão, a economia brasileira ia quebrar porque ia ter que pagar salário para o trabalhador, porque não se pagava até então. E o Mauá, ao contrário, pensava, o salário pago ao trabalhador é que movimenta a economia, inspirado nas ideias da Inglaterra. Essas pressões políticas que ele começa a sofrer para dificultar seu crescimento industrial levam à sua falência. Quais são os motivos? Por isso, Mauá é considerado um surto, tem começo, meio, auge e fim, final do século XIX. Não é uma industrialização que prospera no Brasil. Por quê? O mercado interno não estava estabilizado, a maior parcela da população era escrava, sem salário. Escravos não participavam das trocas monetárias, não era um mercado. As relações de mercado não se desenvolviam de forma plena, o Brasil protegia muito a economia interna, não tinha ideia de livre mercado inglesa, e as oposições dos senhores rurais que freavam o crescimento econômico brasileiro. Beleza? Então, Barão de Mauá acabou tendo o seu freio econômico e o Brasil não se industrializando, basicamente por questões políticas e econômicas de uma elite escravista rural brasileira. Ele morre sem ter industrializado, ele tenta e morre sem conseguir, porque a maior parte das indústrias acabam falindo. O Brasil só vai conseguir se industrializar de verdade, aí a gente chama de a industrialização brasileira efetivamente, a partir do governo Vargas, que fica 2 períodos, de 30 a 45 e depois de 50 a 54. E aí o Vargas consegue industrializar por causa desses 5 fatores que eu listei aqui. Primeiro, utiliza os lucros gerados pela exportação de café para industrializar. Questão de vestibulares cobra direto. De onde veio o dinheiro para industrializar o Brasil na era Mauá? Do café. 2. Imigrantes estrangeiros chegavam ao Brasil trazendo novas tecnologias, novas técnicas de produção e era uma mão de obra mais qualificada. Aí podia industrializar o Brasil, substituindo mão de obra escrava por assalariada. Principalmente os estrangeiros e depois os escravos com menor qualificação. 3. Esses imigrantes estrangeiros associados ao êxodo rural que existia no Brasil formavam uma classe média urbana que viraria um mercado consumidor para a indústria. 4. Primeira Guerra Mundial. Quebra indústrias inglesas e o Brasil não, inglesas europeias e o Brasil não tem de quem comprar. Resultado, a gente passa a buscar produzir internamente aquilo que era importado, chamado de substituição de importações. E 5º, a crise de 29, que quebra a produção de café do Brasil. O Brasil com muita dificuldade de produzir café e exportar, já que o maior mercado brasileiro era os Estados Unidos. O governo brasileiro tem que fazer valer aquilo chamado de Tratado de Taubaté ou Convenção de Taubaté, quando o governo brasileiro tem que comprar e queimar o café. E isso é uma característica da era Vargas. E aí, essa crise do café abre espaço, por exemplo, para industrializar o Brasil. Vocês devem estar escutando os cachorros aí no fundo, né? Para industrializar o Brasil. E aí o Vargas resolve, de fato, industrializar. E aí a industrialização dele é principalmente na região sudeste do Brasil. Por que ele foca a sua industrialização na região sudeste, na chamada economia de escala ou economia de aglomeração, que é tudo no sudeste? Essa concentração se dá porque o sudeste brasileiro tinha 4 coisas. Então, o slide anterior eram as 5 coisas que favoreceram o Vargas a industrializar o Brasil. E agora nós temos os 4 fatores que levaram o Vargas a industrializar o Sudeste predominantemente, chamada economia de aglomeração no Sudeste ou economia de escala no Sudeste. Quais são as 4 coisas que o Sudeste tinha? Concentração de infraestrutura, energia, comunicação e transportes, muito criado pelo Mauá. 2. Mão de obra qualificada, principalmente os imigrantes europeus. 3. O mercado consumidor, já que as maiores cidades estavam aqui no Sudeste. E 4. Os bancos, por conta da presença do café na região Sudeste. Então, o Sudeste tinha infraestrutura, mercado consumidor, mão de obra e dinheiro vindo do café. O que o Vargas faz?
usa essa condição para industrializar o Brasil. E aí, ele vai criar as chamadas de indústrias de base estatais. Por isso, Vargas é também conhecido na história como um governo nacionalista, porque ele vai criar indústrias de base estatais nacionais. 1940, com financiamento dos Estados Unidos, inclusive, cria a Companhia Siderúrgica Nacional, a logomarca está aqui embaixo, a CSN. Em 42, ele cria a Companhia Vale do Rio Doce, a logomarca está aqui, original é essa, depois que foi privatizada mudou. 1943, Fábrica Nacional de Motores, ou FNM, FNM, está aqui a logomarca para tentar estimular as indústrias automobilísticas no Brasil. 45, cria a Chesf, Companhia Hidrelétrica do Vale do São Francisco, que eu já falei dela em sala. E em 53, quando ele volta no governo, a última grande medida que ele toma antes de se suicidar em 54 é a criação da Petrobras, que a logomarca tradicional está aqui, ó, a original. Depois muda a logomarca, mas a original é essa. Exatamente por essas indústrias de base, o governo dele é chamado de nacionalista, porque a maior parte do dinheiro é dinheiro brasileiro, que ele usa como investimento nas indústrias de base. Uma pequena parte do capital vem de fora, especialmente dos Estados Unidos, para criar a CSN e a Vale do Rio Doce, mas ele é chamado de governo estatal nacionalista. E algumas empresas, por exemplo, a Vale do Rio Doce, ele vai pegar mineradoras que já existiam no Brasil e vai estatizar essas empresas. Vai falar que a partir do governo dele, as empresas de mineração, por exemplo, passam a ser brasileiras. Ele estatiza, a gente já falou de estatização lá na época do Evo Morales, do gás natural na Bolívia. Ele estatiza algumas empresas. Então, ele é estatal, participação do Estado na economia. Estatizador, por estatizar as empresas privadas que existiam no Brasil, principalmente mineração. Nacionalista, por usar o dinheiro nacional para investir nessas indústrias de base, apesar dos Estados Unidos terem contribuído. Ele passa a ser o governo que vai sustentar a industrialização brasileira. Mauá foi um surto, cai. O Vargas cria um modelo mais sustentável com as indústrias de base, que acaba sendo o alicerce, o fundamento para a industrialização do Brasil que vem depois, por exemplo, com o governo JK, os militares, o Fernando Henrique, o Lula, para dar 4 exemplos. Então a gente vai ter aulas a partir de agora, já trabalhamos Mauá e Vargas com a base. A partir de agora a gente vai ver as mudanças industriais que o Brasil vai sofrer, e territoriais também, a partir dos governos depois da Segunda Guerra Mundial. Próxima aula nossa vai ser governo JK. Beleza? Vocês vão ter esse PowerPoint, o vídeo e a lista de exercícios. Valeu, galera. Um abraço.